Tá Então, boa certo. noite a todos. Hoje é dia 14 de março, né, 2023. Chegamos aí à nossa quarta e última aula da disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos, com o professor Marcos. Eu desejo aí uma boa aula a todos e um bom trabalho aí, professor. Oi, pessoal, boa noite. Deu um feedback do áudio, tá tudo bem aí mesmo? Ok, professor. Hoje a gente vai tratar as políticas públicas, né, que tem na apostila, para tentar diminuir as desigualdades sociais. Isso a gente tem que delimitar, pelo menos políticas públicas, ou vocês já tiveram a matéria, certo? Então agora vocês têm que saber um pouco o que é justiça social antes da gente ir para as políticas públicas em si. Hoje vai ser mais uma conversa, né, pessoal? A gente teve aquela discussão. Hoje eu respondi muitas pessoas lá no ambiente do AVA. Eu agradeço pela participação. As discussões sobre o IDH são muito importantes, porque o IDH vai mostrar, pelo menos superficial, por alto, aonde estão os problemas, aonde estão os locais mais deficitários, desculpa, mais deficitários do nosso estado ou da nossa cidade, apesar que cidade precisa de índices mais específicos. Eu só trabalhei com IDH. Se eu não me engano, vocês têm uma matéria de índices, onde o professor Alcino vai falar sobre esses índices mais específicos. Pessoal, infelizmente, no nosso sistema, a gente tem que aceitar, ele aceita que as desigualdades sociais, ele aceita que as desigualdades sociais existem e que não há como acabar com as desigualdades sociais. Então, o nosso desafio aqui é, no máximo, né, tentar levar os direitos sociais, as políticas públicas, né, às pessoas que mais precisam dessas políticas, que são aquelas que nós estudamos, da exclusão. Eu acho que agora vocês entendem por que a gente ouviu aquela música Racionais. Aquela pessoa está no mundo real, são aquelas pessoas que nós vamos atender. E vocês são da educação também, é importante trabalhar com algo mais lúdico, música, porque são seus alunos, eles ouvem essas músicas, né? A gente tem que respeitar a cultura e o conhecimento prévio dos alunos. O que é a justiça social? Os direitos são realmente iguais? Aqui nós vamos delimitar o que é a justiça social e eu vou falar uma situação muito interessante no final desse texto. Eu tirei de um texto que eu estudei quando eu estive também em Portugal, Perspectiva da Justiça Social, do David Miller. Ele é um filósofo da área do liberalismo. Ele defendeu a existência de um conjunto de instituições sociais justas, não destinado apenas a garantir um tratamento justo a cada indivíduo, mas também a assegurar a sobrevivência e a prosperidade nacional. A gente faz isso só para manter a sociedade, para não voltar à barbárie, ele está querendo falar aí. Em sintonia com o espírito da época, no pensamento dos pioneiros liberais e socialistas dessa noção, há muitas vezes um fundo de darwinismo social. Ele está querendo falar que esses sistemas que a gente cria, geralmente, às vezes, tem uma situação que a gente solta a pessoa e deixa ela correr atrás de sobreviver. Isso é darwinismo social, o mais forte sobrevive. Até no sistema liberal e socialista, porque tem Estado, né? No comunista já não tem Estado. Encontramos, por exemplo, uma concorrência generalizada entre ricos e pobres, homens e mulheres, acerca do princípio de que os empregos e os cargos deveriam ser atribuídos na base do mérito. Está vendo o problema disso? Olha o que eu vou falar no final. Mais uma discordância significativa sobre até que ponto os empregos e os cargos são efetivamente distribuídos segundo critérios meritocráticos. Ele está querendo falar que não existe meritocracia. Sendo que os grupos dos menos favorecidos estão mais inclinados a achar que a sociedade funciona de maneira injusta. Por que funciona de maneira injusta? O que ele está querendo falar é que nós vamos ter que atender as pessoas de forma igual. É a meritocracia, né? Cada um vai lutar. Contudo, entretanto, todavia, é de forma igual nas suas desigualdades. Lembra a questão de que eu falei que a mulher ela sofre mais, a mulher pobre, negra, que tem filho. A colega falou da educação. Eu rebati um pouco, mas eu vou explicar melhor na parte das políticas, né? Então, essa é a forma que nós vamos mandar, tentar fazer as políticas chegar nas pessoas, atendendo elas igualmente nas desigualdades delas.
Marx vai acabar com as desigualdades? Eu não sei se existe um sistema realmente que acaba com as desigualdades, que a história está sendo feita. Talvez um dia alguém crie isso. O mundo hoje tem muita gente, é difícil a gente atender a todas as pessoas. O Brasil parece que não tem, mas é muita gente. Essa questão que eu coloquei, alguém discutiu, falou no ambiente sobre Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte é rico e tem tanto morador de rua? Pelo simples fato que tem muita gente lá, né? Como a gente faz para atender todas essas pessoas? Eu não tenho a resposta. Se vocês quiserem pesquisar no mestrado, no doutorado, ou se alguém no futuro vier criar isso, vou passar que eu fico um pouco preocupado da internet ficar ruim, mas eu estou vendo os colegas aí, o Alessandro está movimentando, então vamos para frente. Participação social e cidadania. O que quer dizer aqui nesse slide? Marcos, está congelando um pouco. O som parou aí. A justiça social nas democracias. Desculpa. A presença de um movimento sindical organizado capaz de mobilizar milhões Marcos, aí tá de cortando o pessoas som. comuns marcou Talvez você vai ter decisivamente que fechar a tua a. câmera aí. Se fechar a câmera fica mais rápido? Geralmente sim. Eu movimentei para um espaço que eu acho que pega melhor. Desculpa. Chegou mais gente. Boa noite, pessoal. Leonardo. Bom, eu espero que a transmissão seja boa com todos. Como tá, Alessandro? Tá Tá me bom, ouvindo? agora tá beleza. E aí, Isabel, tudo bom? Vamos falando, é assim mesmo. Reforçando a cidadania como sendo um papel que as pessoas desempenham por acréscimos que desempenham na economia, na sociedade civil, as pessoas devem ser encorajadas a pensar, antes de tudo, como cidadãos, a abordar as questões da justiça social como cidadãos responsáveis que legislem para a sociedade inteira e não simplesmente como representantes desse ou daquele grupo setorial. E depois agir como cidadãos significa desempenhar um papel ativo nos diversos palcos da política local, regional e nacional. O que ele quer falar com essas palavras difíceis aí? A literatura filosófica é difícil mesmo, né? Gente, no mundo liberal, a democracia deve ser feita, os direitos não são dados. Em alguns momentos, eles devem ser reivindicados. Entenderam? Nem sempre a democracia é participativa, ela vai dar retorno. A gente vota nas pessoas e vai para casa, vai viver. E esses políticos nem sempre nos representam. O que ele quer falar é isso daí. Que, às vezes nós temos que ir nas ruas, a gente tem que nos organizarmos como sindicato. Essa discussão que vocês estão tendo da municipalização, eu já indiquei que só com o sindicato vocês vão conseguir direitos para conseguir, pelo menos, negociar com o governo de Minas. Assim como fizemos com o governo federal. Hoje o Sinasef trabalha com o governo federal. Por questão de salarial, entendeu? Parece que melhorou. Obrigado, Sérgio. Vamos continuar aqui. Vocês entenderam, pessoal, que geralmente a justiça social, para a gente criar políticas públicas, às vezes o povo tem que participar também? Muitos de vocês não sabiam não tinham essa ideia do que é democracia participativa e representativa. Mas a gente indica que a democracia representativa começa a ser colocada mais em pauta, mais em voga, mais à frente do que a participativa. Eu vejo que com o governo atual parece que a gente está tendo alguns avanços, nós vamos falar sobre isso agora. Mas ainda é muito pouco, viu? As principais políticas públicas em 2023. Olha, eu atualizei um pouco a apostila. Até aqui nós estudamos a parte mais dura. Agora a gente pode fazer uma parte mais dialógica. Eu atualizei a apostila. Alguém fechou o áudio. Voltou a cortar o áudio, Mauro? Está muito ruim.
E agora? Como ficou? Tá oscilando muito? Agora cortou o som, Pode falar aí, Marcos. Mário. Melhorou agora. As metas das políticas públicas são atender aos direitos sociais, garantir a redistribuição de renda para ter um resolução dos problemas atuais do Estado. Pronto. Isso aí. Né? Então a gente vai resolver os problemas do Estado agora. Educação. Certo, Jonas, Claudilene? Só o áudio, só o vídeo que parou. Aí, isto. O quadro 3 apresenta a seguir a oferta privada ou filantrópica de serviços educacionais. Também é garantida por esses instrumentos legais, desde que normalizada e supervisionada pelos Conselhos de Educação. É o que a gente tem que entender, pessoal, que a União organiza o Sistema Federal de Ensino, financia as instituições federais, bem como apoio técnico e financeiro de forma supletiva e redistributiva. Boa noite, Poliana. Estados, atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Eu não sei como está essa mudança agora, né, pessoal? Parece que o Estado agora vai só para o médio. O Estado de Minas Gerais vai ter uma mudança muito grande. Os municípios, atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. O que for mais, isso aqui pode cair na prova, vocês vão fazer a prova, acho que daqui 2 semanas ou uma semana. Esse quadro é muito bom ter em mente, viu? Quem financia isso? Onde é que vem o dinheiro? 18%, o governo federal é obrigado a dar 18% de toda a receita, né, para investir na educação. É lógico que a gente viu sobre a lei de responsabilidade fiscal que ela põe as metas de superávit primário para pagar a dívida antes. Então, quando a gente vê aquele gráfico de pizza, pode ser que às vezes aconteça de que você tem investido só 14% ou 12%. Primeiro paga-se a dívida pública, depois que vem os gastos sociais. A dívida pública ela é prioridade. Então, isso é chamado de superávit primário. Vou tentar abrir a câmera aqui para vocês me verem. O Estado é obrigado a investir 25% de todo o seu dinheiro. Esse transferência do governo federal, Fundef, não existe mais, né? Agora é Fundeb, é o Fundo da Educação Básica. Os municípios são obrigados a investir 25% de todo o seu dinheiro. E eles investem todas as transferências estaduais e federais do Fundeb. É um recurso que vem carimbado, que só pode ser gasto com a educação. Tem um outro recurso interessante que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação. Agora mesmo teve um aumento, né, do valor do PNAE para alimentação, cada prato que é servido aos alunos nas escolas. A educação escolar ela compõe-se da educação básica, formada pela educação infantil e o ensino fundamental e médio, e a educação superior. A educação básica tem caráter obrigatório e é dever dos pais ou responsáveis que concluam a educação básica, assim como é o dever do Estado oferecer essa educação, que conclua que ajude os alunos, né, a estarem nessa educação. A educação infantil, durante 4 anos, com alunos de 0 a 3 anos, a pré-escolar de 3 anos, com alunos de 4 a 6. O ensino fundamental são 9 anos, lá, com alunos de 6 a 14 anos. A educação superior, ela, é o que nós estamos fazendo aqui. Essa pós-graduação é uma continuação da educação superior. Ele é o bacharelado e licenciatura, praticamente bacharelado e licenciatura são a mesma coisa, apesar que dizem que a licenciatura faz mais pesquisa e é voltado mais para docência. Praticamente hoje, tanto licenciatura quanto bacharelado fazem pesquisa igual, a licenciatura de fato é docência, mas o bacharelado principalmente ele é um tipo de técnico hoje, principalmente ciências contábeis, direito. Ele não Ô leva Marcos, depois que você falou ciências contábeis aí, congelou, tá? você a ser um intelectual.
É na pós-graduação que você dá continuidade. Eu queria só dizer que estão todos na educação superior. Tá travando muito, né? Certo. Vou ter que mover mais uma vez aqui. Pronto. Vou falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, para a gente agilizar um pouco aqui, por causa desses travamentos, do Índice da Educação Básica, né, o IDEB, que foi criado em 2007, e seu cálculo leva em conta dois números. O primeiro expressa o desempenho apresentado pelos estudantes em avaliações específicas, promovido pelo INEP. O segundo é oriundo das taxas de aprovação de aluno por cada escola. O mais importante é isso, né, pessoal? A gente sabe o IDEB de cada escola. O índice varia parado. Então, só um momentinho. Pronto. Acho que agora voltou, certo? Melhorou, Marcos, estava travando bastante. Se você quiser, se caso continuar travando, você pode me mandar a apresentação por e-mail, o slide por e-mail, eu vou passando para você aqui do meu computador, porque o seu vai ficar mais leve aí. Vamos tentar aí. Só compartilhar aqui. Parece-me que quando está compartilhando, está ficando mais lento. Aí, se for o caso, você deixa a câmera aberta e depois a gente coloca o slide na sala. Assim, seria uma alternativa. Tá certo. Então, você acha que não está indo mesmo, né? Mesmo compartilhando? É porque na hora que está compartilhando, está ficando mais lento e está travando mais. Tá cortando muito. A internet tá horrível. Cortou um bocado, hein? E aí, pessoal, dá um feedback. Eu tô online ainda ou já caí? Não, agora está falando normal, Marcos. Tá dando para escutar numa boa. Sim. É, ele deu Só uma melhorada, sumiu a sua eu sabia. imagem. Pois é, só sumiu a sua imagem. Eu não sei se a câmera sua está fechada. Aí, se for o caso, é só não compartilhar a apresentação e depois a gente coloca na sala para eles. Tá. Tá aqui um pouco, aí vocês vão falando. Caiu. Travou de novo. Tá travando. Então, eu te mando o slide, você Oi, compartilha? Marcos. Aí eu te mando o slide, é? Você me manda a apresentação. Se você quiser, eu posso compartilhar. Ou então você pode, pode deixar sem apresentar, a gente coloca na sala virtual para eles, aí fica a seu critério. É porque o local que eu tô aqui já tá diferente de fora. Bom, então vamos lá, né, pessoal?
internet não está ajudando mesmo hoje. Marcos, faz o seguinte, se você conseguir, me manda um e-mail do slide que eu já coloco na sala, e aí se alguém quiser acompanhar o slide, eles abrem por lá. Aí congelou de novo. Eu tô achando que você vai ter que fechar a câmera aí, vai ser o jeito. Eu coloquei aí o link. Tá, ok. O link já está aqui já. Eu já vou Já pegar e colocar lá na sala, inclusive. Viu? Mas estou escutando agora numa Tá boa, certo, viu? beleza. Tá. Aí eu até queria mostrar para vocês as cidades, né, que a gente tem mais problemas. Infelizmente, no slide a apresentação não está passando. Pessoal, eu só vou tentar mais uma vez aqui, porque eu vou precisar muito disso. Só mais uma tentativa aqui. Nossa, a internet caiu toda mesmo. Ô, Marcos, com o link aqui o Oi, pessoal consegue acompanhar. Com o link aqui eles conseguem passar. Numa boa. mas e aí, como é que tá agora? Tá dando para ir? Para Tá, ver? tá dando, beleza. É. Tá assim, Voltou, foi só uma... vai tocando aí. Se tiver algum probleminha, eu te aviso na hora. É. Então, o que eu queria falar é que o IDEB está um pouco desatualizado. E o máximo que nós conseguimos ver aqui em Minas Gerais é que a cidade mais problemática você vê que é Januária, né? É a Escola Estadual Simão Viana da Cunha, tem um IDEB 40. A gente tem um IDEB 39 aqui, da Alfredo Castelo, 396, né? Era para ser 100, era para ser 1000, 10. Outra 40 também é de Januária, Cônego Marinho, Januária, Cônego Marinho, Montalvânia, Setubinha e Minas Novas. Vamos lá. As melhores escolas do Brasil eu coloquei aqui, só para constar, que está no Ceará. Minas Gerais. Tem alguém aí de Itaú de Minas, Claraval, são as maiores notas. 860, 8.3, né? 830, quase chegando em 10. Ou 1000, igual está naquele outro que eu peguei os dados aqui. Ipatinga, Patos de Minas, Lagoa da Prata, Manhuaçu. Hoje eu acompanhei com vocês na escola de, acho que foi Fruta do Leite. Eu tive discutindo alguma cidade que tem cachoeiras, tem água quente, e tem também a questão do IDEB, que está dentro do IDH, né? Que no IDH você vê o IDEB. Nós não temos, pessoal, o IDEB do Instituto Federal. O Instituto Federal, a gente sabe que o Instituto Federal ele é a melhor educação de ensino médio, né? Por conta das notas do Enem. As notas do Enem também são um termômetro interessante para medir o ensino médio. As maiores notas do Enem mostram a melhor qualidade do ensino médio, das escolas de ensino médio. Eu coloquei isso aqui, pessoal, para a gente começar a resolver os problemas do Estado e principalmente os problemas seus. Eu observei que você estava discutindo sobre que educação ela ajuda a resolver o problema do Estado. Mas qual educação? A gente tem que fazer essa pergunta primeiro. Essa educação bancária que está aí, essa educação só para o trabalho, apenas propedêutica? Então a gente vê o quê? Você imagina, eu já vi situações na escola, a Juliana colocou na plataforma teu link, mas está passando, né, Juliana? Está conseguindo ver e ouvir bem. Eu coloquei que a gente já teve situação em escola que... Muito obrigado, Juliana. Que quando eu trabalhei no EJA, até numa escola de Januária, eu vi uma mulher desistir da educação porque a gente passava atividade para fazer em casa no EJA, né? Aí eu perguntei para ela, por que você vai desistir? Marcos, eu vim aqui estudar todo dia à noite. E quando eu vou para casa, eu tenho 3 filhos para criar. E você ainda me passa trabalho para fazer em casa, como que eu vou fazer? Né? Então a gente vê que essa educação também ela perpetua as desigualdades sociais, ela perpetua o preconceito. A gente tem que pensar na educação mais humana. Primeiro, em tempo integral, que é o que vocês já fazem. Espero que você esteja fazendo. Eu vou falar aqui agora sobre o tempo integral. E dentro desse tempo integral, a educação mais humana, igual nós, os institutos federais, fazemos. Na parte da tarde, a gente tenta valorizar mais a educação física, mas não só aquela educação física de jogar bola,
A gente tenta valorizar a educação física com yoga, com algo mais espiritual, mas algo não assim, espiritual de igreja, entendeu? Para a pessoa se reconhecer. E a gente tem sim futebol, nós temos resultados ótimos no futebol, no basquete, no vôlei. A Arinos tem natação. Na parte da tarde, a gente tenta influenciar também algo para desenvolver a crítica. Algum de vocês colocou que trabalha no Conservatório Lourenço, em Montes Claros. Curso de artes é um curso muito interessante para a crítica, entendeu? Nós temos aí artes, nós temos ciências sociais, filosofia. Então, sim, é o Leonardo. Muito bom, viu, Leonardo? Você já tem uma parte da ferramenta para resolver o problema dos alunos do Estado. Aí precisa muito de desenvoltura, de investimento, escola em tempo integral, que o aluno possa almoçar lá, ter as matérias propedêuticas de manhã e à tarde, umas matérias mais interessantes para ele e desinteressadas para o mercado de trabalho. É o que nós fazemos nos institutos federais. Eu não vou colocar esse peso muito forte para vocês, porque isso foi uma política de governo, o Instituto Federal foi uma política de governo, e nós estamos querendo que o governo volte a nos adotar, como foi no ano de 2008, quando criou a Lei 11.892. Nós saímos um pouco da LDB porque nós temos recurso próprio, orçamento de cada campus. Olha, uma pessoa interessante, Márcio, professor do ensino em tempo integral. Mas tenta pensar isso, Márcio, o tempo integral não é bom, mas não só para o trabalho. Tenta pensar um ensino integral integrado à vida da pessoa. Nossa, isso é muito ruim, viu, Juliana? No Instituto Federal, nós temos a situação contrária, mas igual eu estou te falando, porque nós temos recurso próprio para isso. Só o meu campus são perto de 4 milhões de reais por ano que a gente gasta. A gente tem almoço, a gente tem viagem técnica, nós temos laboratório. Se o aluno fica entre uma aula ou outra ocioso, ele vai para o laboratório. A gente está querendo colocar laboratório de videogame, até para o aluno jogar videogame mesmo, para ele passar o tempo, enquanto não tem aula, né? Enquanto tem aula, tem viagem técnica, a gente tem artes, a gente tem ciências sociais, filosofia. Esse é o problema. A gente tem que ter atividade direcionada que seja interessante à vida dele e não interessante ao mercado de trabalho. Por isso que nós, institutos federais, fazemos mais. Mas, igual eu falei, a gente pode criar, porque nós temos orçamento, a gente pode criar nossa grade curricular, a gente pode criar cursos e encerrar cursos. E isso, olha, eu vou passar nesse próximo slide, vai ser explicado o que vai acontecer com vocês. Vai acontecer muito próximo disso. Esse é um dos planos do governo Lula. O país voltará a investir em educação de qualidade. Olha o que ele está falando. Isso vai chegar para vocês, viu? Ensino médio e infantil também. No direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, tá vendo? Creche, pós-graduação e coordenando ações articuladas e sistêmicas entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, retomando as metas do Plano Nacional de Educação e revertendo os desmontes do governo. Para os alunos que ficaram defasados devido às inúmeras limitações materiais ou pedagógicas ou tecnológicas durante a crise sanitária, afirmamos o compromisso do novo governo com o programa de recuperação educacional concomitante à educação regular para que possa superar esse grave déficit de aprendizado. O que ele está querendo fazer é que muito provavelmente teremos aula de manhã e à tarde. Isso vai ser repassado aos estados, não sei como. Ainda não virou política pública, é uma discussão. A educação é um investimento essencial para fazer um país desenvolvido, independente, igualitário, mais criativo e feliz. Criativo não é só de artes, criativo de crítica. Crítica não é falar mal. Crítica é você ser participativo no Estado e na sociedade. Não temos incentivo, investimentos e somos obrigados a uma grade estritamente profissional. Leonardo. Pois é, Leonardo, aí você não tem uma educação interessada para o aluno. Está vendo que a educação era excludente? Se você tem uma educação que não é interessante para o aluno, o que você tem aí? Para que ele vai para a escola? Ele é obrigado a ir para a escola para fazer algo que ele não gosta, né? Mas a gente tem um programa de governo, que eu estou falando aqui, ainda não foi aplicado, eu nem sei se vai aplicar, porque sai a conta gotas. Mas esse é uma das ferramentas para resolvermos os problemas do Estado. Pessoas participativas. Você viu que no início da aula eu falei democracia participativa? Guarde bem esse nome, democracia participativa. Tentem estudar isso não só nessa pós-graduação, mas
Pensa um mestrado em desenvolvimento social, que é muito discutido isso. O mestrado do Instituto Federal, o ProfEPT, Educação Profissional e Tecnológica, a gente discute muito a educação participativa, orçamento participativo. Eu vou deixar um link sobre orçamento participativo aqui. Participativo, dissertação. Vou deixar abrindo aqui. Se abrir, para vocês. A gente fomentar a participação é muito importante para a gente criar uma sociedade mais justa, para que a justiça social, para que os direitos cheguem nas pessoas. É isso que eu estou querendo falar quando travou. Não travou não, colega. Eu estou tentando abrir um link para mandar para vocês. Dissertações. Sobre o orçamento participativo, eu mando para vocês, vocês lerem em casa, se quiserem ler também. Pronto. Procura nesse link aí, orçamento participativo da escola. É muito importante o que a gente está fazendo aqui, viu, pessoal? Vocês já pararam para pensar que vocês fazem uma pós-graduação dessa, depois você pode ser chamado para um cargo de chefia, para uma direção, para uma coordenação, para criar essas formas da justiça chegar nas pessoas, de justiça social, não da justiça, mas das políticas públicas chegarem nas pessoas. Vamos lá para frente. Não travou não, estou indo para frente aqui. Eu não vou falar sobre essa política de aprendizagem da educação básica, porque eu acho que muita coisa vai mudar. Eles falam que, a princípio, o quê? Igualdade de condições para acesso e permanência dos alunos na escola, será que tem essa igualdade? Garantido o direito a aprendizados de ciência especial daquela situação de vulnerabilidade social, governança colaborativa entre os entes federativos, fortalecimento da gestão escolar e formação de profissionais da educação, eficiência na gestão dos recursos destinados à implementação da política, fomento ao desenvolvimento e à disseminação de tecnologias educacionais digitais e aprimoramento das formações inicial e continuada dos profissionais da educação básica. Pelo menos a capacitação vocês estão tendo aqui, né? SUS, Sistema Único de Saúde. O acesso ao tratamento da saúde no Brasil se caracterizou até os anos de 1980 por se limitar aos trabalhadores vinculados ao sistema previdenciário, por meio de relações de trabalho informais e regulares. Eles não tinham emprego de carteira assinada, só quem trabalhava que era segurado, né, que tinha saúde. Somente nos anos 80, com a redemocratização do país, a política de saúde sofreu mudanças que resultaram na universalização do acesso e na criação de novo sistema, o SUS. Vocês lembram da aula anterior que eu falei com vocês sobre políticas públicas universais, corporativas e aquelas restritivas, né, que atendem? Essa daqui ela é universal. Se eu perguntar na prova, o SUS é de que tipo de política pública, né? Aí vocês vão voltar lá, uma política universal. O novo SUS prevê a universalidade e igualdade no acesso, a integralidade das suas ações e participação social na gestão. O princípio da universalidade significa que, a diferença do que ocorria anteriormente, qualquer brasileiro hoje tem o direito a serviços públicos de saúde. É o que ela falou, anteriormente nem todo mundo tinha direito, era só quem trabalhava, quem tinha carteira assinada, quem era segurado. Hoje é para todos, independentemente da sua profissão ou contribuição. Já o da integralidade afirma que os serviços de saúde devem levar em conta as necessidades de cada indivíduo, tomando as suas múltiplas dimensões, biológica, psicológica e social. É o que ela está querendo falar aí, que existem políticas públicas dentro do SUS para atender um certo tipo de público. O sistema integra as ações de todas as instâncias do governo, prevendo a hierarquização e a regionalização dos serviços, de modo que o atendimento à população é responsabilidade compartilhada pelos municípios, estados e União, devendo ser provida por instâncias distintas segundo uma hierarquia de graus e complexidades. O município tem função prioritária de oferecer atenção básica, enquanto os demais entes respondem pelos serviços mais complexos e especializados. O que ela quer falar aí, pessoal, é que existem redes de cooperação. A União manda dinheiro para os estados mandam para o município, ou os estados mandam para o município. Mas, no final das contas, quem atende mais são os municípios. A gente tem questão de hospitais do estado que tem uma atenção mais especializada,
questão de oncologia, tem alguns atendimentos que são especializados. Mas no mais, a gente vai direto na UPA e na UBS. Primeiro na UBS e depois na UPA. Vou falar o que é isso aqui. Nós temos 3 níveis. O primeiro nível é a atenção básica, que constitui o primeiro nível de saúde, né? Engloba as ações de caráter individual ou coletivo, sendo o primeiro contato do usuário com o SUS, a atenção básica. É realizado pelas especialidades básicas de saúde, que são clínica médica, pediatria, obstetra, ginecologista, inclusive as emergências referentes a essas áreas. Cabe também a atenção básica, proceder ao encaminhamento para outras complexidades. Quando você não é atendido pela básica, você vai passar para outra, vai ter uma triagem. Atenção de média complexidade, que é o segundo nível. Ações e serviços que demandam disponibilidade de profissionais especializados e uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico terapêutico. E alta complexidade, que são procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo. Constitui de assistência ao paciente portador de doença renal, crônica, oncológica, cirurgia vascular, procedimentos de cardiologia, assistência em traumatortopedia e neurocirurgia. Vamos ver se vocês estão vivos aí ainda, então. Ó, pessoal, eu coloquei esse gráfico aqui sobre alguns programas do SUS, eu coloquei uma atividade sobre a importância do SUS. Quais são a importância do SUS para diminuir as desigualdades? Primeira coisa, a gente vive mais, né, pessoal? Aumenta o IDH, isso traz mais investimento. Pessoas mais saudáveis são pessoas trabalhando. Para a gente fazer comércio, a gente precisa de paz. Para a gente ter paz, a gente tem que ter saúde. A gente vê que o SUS é uma ferramenta importante, não só de saúde, mas de desenvolvimento do Brasil. Com mais saúde, temos mais IDH, mais pessoas trabalhando, menos mortes. Quanto maior o número de óbitos, menor são os investimentos e menos a economia gira. Olha esses números aí, como que nós vamos estar? Nós vamos chegar perto dos 85 anos de idade no ano de 2060. Quem chegar vivo a 2060 vai viver 85 anos de idade. Nossa média ainda está baixa, está crescendo agora, né? Os programas são Farmácia Popular, que visa a disponibilização de medicamentos para atenção primária por meio de parcerias com as farmácias e drogarias. O programa Farmácia Popular disponibiliza medicamento gratuito para o tratamento de diabetes, asma, hipertensão, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepção e fraldas geriátricas. Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor do medicamento, até 90%, e o cidadão paga o restante. Alguns medicamentos são gratuitos. O COI e Yanomami foi mobilizado em 2026 com a responsabilidade de organizar a estratégia de resposta e medidas a serem empregadas para responder à emergência da questão dos Yanomamis. Coloquei essa figura aqui porque esse COI está sendo implementado, né? Aí o que saiu no jornal Estado de Minas? Hospitais para Yanomamis depende da saída dos garimpeiros e secretário. Também outra coisa que não foi implementada, ainda não conseguiram implementar totalmente. Estratégia de saúde da família. Essa estratégia da saúde da família é onde que a gente é mais atendido pelos agentes comunitários da saúde e o atendimento na UBS. Isso é a nossa realidade. Visa a reorganização da saúde básica no país de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde e é tida pelo Ministério da Saúde e os gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade de impacto na situação de saúde das pessoas e coletividade, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Essa UBS, que está dentro desse sistema da estratégia de saúde da família, são as unidades básicas de saúde, a porta de entrada do SUS. Ele tem que atender 80% da população do que acontece. Lá resolve quase tudo. Só em último caso que a gente vai para a UPA. Dentro do SUS tem o quê? Tem acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionados à saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção do câncer, pré-natal, cuidado de doenças crônicas, diabetes e hipertensão. Lá faz curativos, inalações, vacinas, exames, atendimento odontológico, medicação básica e depois que é encaminhado para a UPA.
e são unidades que funcionam 24 horas por dia. O que não é resolvido para a UPA é encaminhado aos hospitais. Vamos falar aqui rapidinho sobre o Bolsa Família? Tá na apostila, né, pessoal? Tá com a informação está desatualizada. Ele tem que promover cidadania, garantir renda, apoiar por meio de benefícios pelo Sistema Único de Assistência Social, que vai gerenciar a Bolsa Família. Promover prioritariamente o desenvolvimento de criança e adolescente por meio de apoio financeiro a gestantes, nutrizeias, crianças e adolescentes em situação de pobreza e extrema pobreza. Promover o desenvolvimento de crianças na primeira infância, com foco da saúde, estímulo de habilidades físicas, cognitivas, linguísticas e socioafetivas. Ampliar a oferta atendimento de crianças em creches, estimular crianças, adolescentes e jovens a ter desempenho científico e tecnológico de excelência, e estimular a emancipação das famílias em situação de extrema pobreza. Por que vai estimular desempenho científico, tecnológico com crianças? Crianças bem alimentadas, elas apresentam um desenvolvimento cognitivo maior do que pessoas que estão em situação de fome. Pessoas em situação de fome são marcadas a vida toda por não só um baixo desenvolvimento cognitivo, mas ele pode perder alguns desenvolvimentos cognitivos por conta da fome, um baixo desenvolvimento cerebral, de alguma função cerebral. Quem pode receber? Família de situação de extrema pobreza e de emancipação. Na apostila está errado esses valores, né? A família de extrema pobreza são aquelas que têm renda até R$ 150. E pobreza com renda familiar mensal entre 150,01 a 2010. Então, o que é o extrema pobreza? Que é o extremo pobre que nós vimos na primeira aula, quem recebe 105 para baixo. 105,01 para cima, até 2010, é situação de pobreza. Isso eu recebi do governo, o governo mandou para mim por um grupo de WhatsApp. O Bolsa Família é R$ 600, mais 150 por criança 0,6, mais 50 por 7, 18 anos, e mais 50 gestante. É esse desenho aqui, ó, a família recebe 60, se a mulher estiver grávida, mais 50, 60 anos, 600. Pelo primeiro filho, mais 50, segundo filho, 150, terceiro filho, até 2 anos, 150, nessa faixa de anos, de idade. 8 anos, 5 anos, 2 anos, podendo receber só até R$ 1.000. Esse segundo exemplo, a família com primeiro, segundo, terceiro filho, 11 anos, primeiro filho, 4, 3 anos, 50, 150. E a situação da mulher grávida, da família com mulher grávida, tendo um filho único, até 2 anos, recebe R$ 150. Eu não vou trabalhar essa questão do trabalho e renda, até porque já deu a hora. A gente precisa de estudar as políticas, né? O que a gente viu no governo Bolsonaro é que a gente teve uma ampliação da liberdade da população nas relações de trabalho, mantendo e ampliando as terceirizações e os trabalhadores com aplicativos. Infelizmente, a gente não teve muito resultado com isso, teve retirada de dinheiro público para grandes obras, então a redistribuição de renda não foi efetiva. Antes do Bolsonaro, no governo Dilma, quando a gente teve o PAC, quando a gente teve a era dos concursos públicos, a gente viu uma maior movimentação de recursos na sociedade. A gente observa que, com recursos públicos, com grandes obras públicas, tem mais dinheiro público sendo injetado e a economia gira mais. Com redistribuição, isso é redistribuição de renda. O que Lula fala, né? Que haverá mais dinheiro público em obras, como Minha Casa Minha Vida, e a volta dos concursos públicos, principalmente nos institutos federais, que está sendo negociado isso, e que aumentarão as contratações com carteira assinada e redistribuição de renda. Mas a gente acha que é mantendo a lei de terceirizações. Não sei se eles vão conseguir um bom resultado com isso, mas medianamente talvez consiga alguma coisa. Bom, pessoal, esse é o último slide. Acho que a gente agora os agentes de saúde desapareceram por meses. Eu coloquei essa questão para vocês responderem, é bem isso mesmo. Se vocês tiveram surto, problemas com saúde na sua cidade nesses últimos meses, e como que foi resolvido? Quem é de Januária mesmo viu aquela situação da chikungunya, viu a situação do... O pessoal está saindo da aula, bem na hora de responder a pergunta.
É interessante que nos anos 80 a gente tinha um retorno melhor com a FUNASA, né? Quando era a Fundação Jequeri. Quando era fundação, parece que os municípios têm uma dificuldade em implementar o agente da saúde. Eu não sei o porquê que os municípios têm essa dificuldade. Então, eu quero que vocês participem, a gente pode estar discutindo isso. Cada cidade tem sua realidade, né? Por que Januária teve aquela dificuldade e foi o maior surto de chikungunya? Por que Montes Claros está tendo esse problema também? Eu quero que cada um de vocês fale isso lá, e a gente vai desenvolvendo. Então, eu acho que é suficiente. Eu peço desculpas por ter cortado. Vocês observam que a aula mesmo foi bem no início. Agora a gente teve mais uma discussão, porque as políticas públicas estão sendo implementadas. Vocês estudaram aquela matéria sobre... Deixa eu abrir a câmera, tentar com a câmera aberta. Sobre orçamento? Vocês tiveram uma matéria sobre orçamento. E lá falava sobre plano plurianual. O que acontece é que o governo Lula ele entra com um plano plurianual do governo Bolsonaro. Então, ele está operacionalizando o orçamento do governo Bolsonaro. O que ele está fazendo é emendar, tentar mudar, e ele vai encaixando as políticas que ele consegue encaixar lá. Por isso que agora foi o Bolsa Família, não entrou o Instituto Federal ainda. Chikungunya. Chikungunya não dá morte. Januário tivemos uma porque a pessoa era idosa, né? Pode ser outra situação. O Montes Claros teve 40% de chikungunya todo do estado em um mês. E é isso que o governo está tentando fazer. O plano plurianual são 4 anos, ele está aqui, ó, no último ano. E aqui tem a lei de orçamento, a lei orçamentária anual. Essa lei orçamentária anual ela vai estar sendo mudada pelo governo. Nós não temos as políticas públicas, eu tinha que ter essas políticas públicas da aula aqui. Não tem. Então foi mais uma conversa, a gente apresentou o que nós temos em mãos. O que eu vou falar para vocês agora também é que agora nós vamos ter a atividade online, né? Vai ser a próxima atividade. É altamente recomendado que, mesmo quem não tenha participado, quem tem alguma dificuldade em participar das discussões, façam essa primeira atividade, porque ela está mais voltada à apostila, tem algumas coisas da aula. Eu vou falar que ela está um pouco mais tranquila, né? A alta também está, a segunda oportunidade, mas tenta fazer essa primeira oportunidade, viu? Atividade online. Tivemos algum caso de sarampo e dengue. Vocês têm dúvidas sobre justiça social? A gente tem que discutir justiça social, orçamento participativo, democracia participativa. Pode começar as dúvidas, pode falar. A Juliana fala que teve alguns casos de sarampo e dengue. Mas eu quero que você coloque lá, Juliana, quais foram as ações que o seu município, o que foi feito para resolver o problema do Estado na sua cidade? Quais são as ações? Você acha que teve retorno? O que você acha que deveria ter sido feito? Olha, gente, Januário, eu posso falar para o Januário, que eu sou de lá, né? Eu não estou em Januário agora. A gente tem um caso grave com lixo em lotes, então a gente precisa de mais intervenção do município mesmo para estar multando, para estar limpando esses lotes, para estar cercando. As pessoas falam que foi o rio, não é por causa do rio, a gente tem questões com lote, né? E várias outras questões de meio ambiente, tudo parece estar voltado para o meio ambiente. Fossas abertas, tudo isso a gente teve essa questão da chikungunya por causa de muito mosquito da dengue lá. A Aline falou que está tendo um surto. Viu, Aline? E como é que foi o trato da prefeitura aí? Como foi? Aí, isso aqui que eu quero ver lá. Então, em Jequeri, o município conseguiu resolver o problema com mutirões de limpeza e notificação do proprietário, que o Januário não fez. Quando você for gestor público, você vai trabalhar desse jeito. Ah, pessoal, e dúvidas sobre educação em tempo integral, viu? Isso pode ser até uma atividade para vocês trabalharem com suas escolas, quando chegar esse programa do governo Lula aí. Educação em tempo integral. Tentar dar merenda no meio-dia, né, o almoço, e trabalhar essas matérias mais interessadas aos alunos. Como é que é? O ensino médio integral do governo estadual me parece um entulhamento de alunos do que propriamente ensino integral. Na Bahia, a gente teve uma experiência interessante do estado de ensino médio integrado à vida. Mesmo com pouco orçamento, eles conseguiram fazer. Se você está falando isso, está tendo uma falha do governo aí, me perdoe falar, viu? Um entulhamento de alunos, e não tem laboratório, vocês não têm aula de informática, como é que é entulha aluno? Eu não entendi. E as matérias interessantes. Assim, a gente tem uma questão também, colega Márcio, que a gente tem essa reforma do ensino médio que dificulta um pouco a gente contratar professores, né?
Muitos profissionais são resistentes. A pessoa está para trabalhar, se tem um serviço, ele tem que fazer, né? Então, essa dificuldade de contratar professores também, a gente está vendo que parece que essa mudança ela vai cair, né? Não subsiste. Tem escola que está tendo que escolher, a gente contrata o quê? História ou matemática? Filosofia ou matemática? A gente escolhe matemática, quem vai contratar filosofia? Tem que ter os professores certos, a gente tem que ter um quadro de professor na escola. Porque não quer? Quem levantou a mão, se quiser falar, pode falar. A gente faz uma discussão, sim, legal. Márcio, Ô, não professor, sou querem. sim. É, Ah. você falou aí no começo do ensino médio integral do Instituto Federal, correto? O Instituto Federal é ensino médio integrado à vida, né? Por isso que a gente tem esse. É diferente, a gente não vai muito para LDB. A gente é LDB, mas tem uma lei que permite a gente ser mais livre um pouco. A gente está numa situação de privilégio. Mas eu estou falando para Sim. vocês, minimamente fazer igual, trabalhar a educação humana à tarde, tentar trabalhar um tempo integral, entendeu? Que vocês vão resolver o problema do Estado assim. Pessoas mais participativas, a gente vai criar isso para o futuro. Porque você falou do estudo à tarde, que é o que a gente conhece como contra-horário, aí você citou a experiência do contra-horário, você falou até em aprimoramento, coisas ligadas à espiritualidade, né, coisas assim, coisas integradas à sociedade. O que acontece, para eu explicar o termo que eu utilizei, entulhamento, e coloquei entre aspas, para explicar o que eu quis dizer, é porque o aluno está em tempo integral dentro da escola. Com certeza, ele está em tempo integral dentro da escola. Mas no contra-horário, que seria o horário da tarde, por exemplo, sala de aula, é a mesma coisa, é mais do mesmo do que teria no horário regular deles. E eles estão, o quê? Cansados, entediados. É, por isso que eu disse entulhamento, fazendo um paralelo com o seu relato do Instituto Federal e com o que a gente tem. Para mim, eu gostaria de saber a opinião dos colegas que, né, principalmente os que são professores, e se tiver alguém que trabalha no ensino médio integral igual a mim, para mim, fica a ideia assim do que eu disse de, entre aspas, aí, entulhamento. Aí é um entulhamento mesmo, mas você tem que ter uma sala de recepção dos alunos, né? Que depois do almoço eles possam dar uma descansadinha, até se for para cochilar. No Instituto Federal a gente faz isso, a gente tem uma sala de sociabilidade, a gente chama de espaço de sociabilidade. Então, lá deve ter cinema, parece que tem televisão, algumas coisas assim interessantes, alguns não conseguem dormir. Outros realmente cochilam e deixam cochilar. Mas tem que ter laboratório de informática, tem que ser uma escola também interessada para o aluno, interessante, ele tem que estar sendo acolhido. Quer resolver o problema do aluno, vai criar mais ódio, vai ser mais um homem na estrada, né? Que escola é essa que não acolhe o aluno? O Brasil já é um país de É isso ódio. aí que a Rosiné está falando aí, nenhuma atividade diferenciada. É aula, carteira, sala, quadro, o dia todo e é uma ilusão, professor. A verdade é uma ilusão, é aquele termo popular para inglês ver. Mas você viu no slide que eu te passei aqui que isso vai ser programa de governo, aí vocês vão ter que resolver. Não sei como, né? Ninguém sabe também se o governo vai aplicar isso, mas quando ele coloca isso, vai chegar, em algum momento chega para vocês. Aí vocês vão ser os coordenadores. Agora, se você fez esse curso, já tem o peso de estar capacitado, né? Você vai ter que aplicar isso. Não sei, vocês têm que ter um espaço com o governo estadual para o governo criar um espaço para os alunos ficarem, poder descansar. Não funciona. É muito triste ver isso. Porque no Instituto Federal funciona, mas igual eu te falei, a gente tem orçamento próprio, né? Gente, só de manutenção do prédio são 4 milhões de reais. Aí dá para fazer muita coisa. E salários são 9 milhões. A gente gasta 13 milhões, entre 12 e 13 milhões. Vocês não conseguem, né? Mais difícil. Precisa trabalhar, os alunos ajudam em casa. Como é que a gente deixa o menino preso o dia todo? Então, não é importante orçamento participativo, né? A gente
perguntar para o aluno, a gente ir na base, discutir com ele, grau. A gente não houve a democracia participativa e não quer, se não quiser nem, não tem leva para o almoço. Então não tem que pegar, porque se não comer, o menino não estuda, viu? Já vi menino desmaiando em sala no instituto, a gente teve que conseguir lanche. Aí não dá, não, viu? Aí estão torturando o menino. É por isso que queria mais um homem na estrada aí, viu? Tá vendo que a educação parece que ela está criando mais problema, ela é mais excludente do que includente. Alguém levantou a mão se quiser falar, mas aí quando o colega falou que a educação muda, a gente tem que pensar que a educação é essa, colega. Daquela mulher do tempero drag falando, esse Sebastião, quem que levantou a mão aí? Usa a verba do ensino regular. A gente, quem tem mais perguntas, que vai acabar a aula. Então, Eu vou ter que... Pode falar. Rita Hunt, ela falou, vou colocar lá no ambiente, a gente vai ter uma discussão, vou aumentar essa discussão aí. Pessoal, então vocês veem que foi a última aula, né, uma despedida, a gente teve até uma conversa mais do que uma aula. O Estado, às vezes, cria problemas também. Vocês são a nova geração, vão ter que pensar como resolver os problemas. Não tem como resolver os problemas sem o povo, sem uma democracia participativa, sem educação em tempo integral, educação humana. E vocês estão falando que é difícil. Então tem que ser uma educação não em tempo médio integral, é interessante de educação. É o dia todo, é sua manhã, vão colocar mais ou colocar uma suficiente. O tempo integral para estar. Eu entendi como que é, viu, colega? Peço desculpas que eu não sabia a realidade sua, viu? Qualquer extensão terminada com você. Assim, né, Márcio, a gente pode discutir isso. O que eu indico para você, Márcio, olha, a gente está terminando. Entra no site do Instituto Federal, esse link que eu coloquei, olha aquelas dissertações e pensa em tentar fazer o nosso estado do campus municipal, que a gente continua. Às vezes eu estou lá no campus, eu participo da aula, os professores que me treinaram estão lá, vocês vão ver pessoas igual a mim. É o mestrado profissional, educação profissional e tecnológica, é um vestibular. E tem um site que se chama Bora Aprender. Coloquei aí, ó, vai no YouTube, escreve Bora Aprender, Prof. EPT. Tem um preparatório para vocês estudarem com a gente. Eu vou estar lá sempre, viu? Acabou, igual você falou, né, Juliana? Eu agradeço a atenção. O Alessandro agora tem a palavra, porque não tem mais tempo. Desculpa pelos cortes, mas a gente conseguiu dar aula. É isso aí. professor Marcos, obrigado aí pela partilha, pelos ensinamentos aí, tá? Ficamos por aqui, a nossa última aula, te agradeço aí por ter trabalhado conosco aí nesse período. Certo. Os alunos continuam com a gente aqui para assistir a segunda aula de hoje, que é também a última aula da disciplina Indicadores. Só lembrar o pessoal, e alguns não assinaram a lista de presença, se caso alguém tiver perdido o time aí do chat, o registro de presença também está lá na sala virtual. Vocês podem clicar lá no link que vocês vão ter acesso, tá? No mais, uma boa noite